Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos um novo mês de setembro, mês da Bíblia, mês das Sagradas Escrituras, mês em que nós devemos dedicar um pouco mais do nosso tempo para a leitura bíblica, sobretudo a leitura orante da Bíblia, que é o que nos pede a Igreja neste tempo. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria iniciamos o mês de setembro, chamado por nós como mês da Bíblia, mês em que devemos estar mais atentos à leitura da Palavra de Deus, conhecer melhor as Sagradas Escrituras. Ouvimos pelo Evangelho de hoje que Jesus chegou em Cafarnaum. Falava e ensinava com autoridade, diz o texto. Ali, na sinagoga, expulsou um espírito impuro de um homem. É interessante notar que o demônio conhece Jesus, sabe exatamente quem ele é. Por isso pergunta: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Sei que tu és o Santo de Deus." Vejam, irmãos e irmãs, o demônio conhece o Cristo, o demônio sabe quem é o Senhor e o chama de Santo de Deus. Todos ficaram maravilhados pela sua sabedoria e extraordinário poder. Seus ensinamentos brotavam do seu coração e todos queriam ouvi-lo. Sua palavra é eficaz. Sua palavra realiza. Leva conforto e fortaleza a todos que precisam. Aqui se inicia a vida pública de Jesus e ele quer ser ouvido por todos. Por isso fala amorosamente ao coração e também proporciona cura dos que estão enfermos. Vemos que Jesus, além de falar de uma forma tão amorosa ao coração daquele povo,
ele também cura as doenças. Ele sabe o que de fato cada um precisa. Importante também perceber que logo no início da vida pública de Jesus, já se dá um confronto com o demônio. Um dos primeiros atos públicos da vida de Jesus, já existe um confronto com o demônio. Cremos que isso se faz necessário para que Jesus se apresente como Salvador e assim seja reconhecido. O gesto de Jesus em expulsar aquele demônio que estava naquele homem faz com que ele seja reconhecido por todo aquele povo. Daqueles que viram e ouviram, enquanto alguns ficaram espantados com tudo aquilo, outros começaram a espalhar sua fama por toda a redondeza. Diz o Evangelho que a fama de Jesus começou a se espalhar. O que certamente nos deixa mais espantados é que o demônio é que dá a melhor definição de Jesus, identifica-o como Santo de Deus, como disse anteriormente. Ele sabe quem é Jesus. Nós também precisamos reconhecer a identidade de Jesus, quem verdadeiramente Ele é para nós. E isso se dará a partir da experiência pessoal com Ele. Estamos num tempo favorável para conhecer melhor Jesus através das Escrituras também, da leitura orante da Bíblia. É importante isto para que conheçamos melhor a ação de Jesus. Temos que pedir ao Espírito Santo que nos ajude a adquirir certezas que sejam fundamentos sólidos para a nossa vida cristã. Quanto mais conhecemos Jesus, mais certezas vamos adquirindo acerca dele, e isto vai tornando-nos sólidos no conhecimento, na ação e naquilo que devemos viver. A vida cristã deve ser marcada por tudo aquilo que agrada o coração de Deus. Isto é viver uma vida cristã. Devemos transformar as realidades ao nosso redor, renovando nossa maneira de pensar e de julgar, para que consigamos distinguir o que é da vontade de Deus, conforme São Paulo ensinou aos romanos e hoje a nós. Precisamos modificar as estruturas que nos cercam, fazer que haja paz, que haja amor, que haja acolhimento. Cada um tem seus problemas, seus defeitos, suas dificuldades, mas se olharmos profundamente, todos têm também suas virtudes. E são pessoas que convivem conosco e que devemos amar, sobretudo os mais difíceis, como nos ensina Jesus. Amar apenas quem nos agrada é fácil, não é mesmo? Mas amar a pessoa mais difícil não é tão simples assim. Mas é isso que Jesus quer que nós consigamos compreender. E São Paulo diz, é preciso transformar as realidades ao nosso redor, ser instrumento de paz, discernir o que é bom, o que agrada a Deus. Durante o mês de setembro, recomenda-se que em cada lar haja um oratório, tendo a Sagrada Escritura ao centro e ali rezar todos os dias. Você tem na sua casa um oratório? Algo simples, uma mesinha com um vasinho de flor, seus santos de devoção, que devem ser muitos, sobretudo Nossa Senhora, e neste mês ter a Sagrada Escritura, porque é o mês de setembro, é o mês em que nós devemos nos dedicar à leitura bíblica. As passagens da vida de Jesus nos ajudam a conhecê-lo. Vejam que importante o Evangelho de hoje. Peço, por fim, a todos que me ouvem, que rezem hoje por mim, que gastem um pouquinho do seu tempo rezando por mim, pela minha fidelidade a Deus,
pela minha vida, pelo dom da minha vida. Agradeço a Deus por esse dom, pois fui chamado à vida, fui chamado ao sacerdócio, e o meu sim tem sido todos os dias, mesmo com todas as dificuldades que vivemos. O sim à vida e o sim à vocação. Hoje é meu aniversário. Não posso abraçar a todos nem ser abraçado por todos, mas recebam carinhosamente a minha oração, o meu abraço, de amor, de carinho, de confiança, de saudades, porque estamos longe das pessoas. Hoje é um dia de lembrar muito da família, de onde a gente vem, a origem, né? A minha origem hoje. Rezo por todos da minha família, muitos já estão na glória, e agradeço a Deus por aqueles que Ele me deu e que já os chamou, e agradeço por aqueles que ainda estão comigo, da minha família, e que fazem a experiência de Deus, de crescimento, de conhecimento, e peço ao bom Deus que possa abençoar a todos. Esta minha paróquia de Santa Teresinha, todos aqueles que me acompanham diariamente, através da leitura bíblica, do Evangelho, desta curta homilia que procuro fazer, esclarecendo alguns pontos do Evangelho. Obrigado pelas orações e continuemos unidos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E seja feliz.